Na aula de hoje, vamos falar sobre principais emergências e urgências renais. As principais alterações nas urgências e emergências renais, temos aí como uma das principais causas que levam aí os pacientes ao pronto atendimento, a cólica renal, né? Então, a cólica renal é um dos quadros de dores mais intensos observados no humano, né? Então, por conta disso, é necessário um diagnóstico rápido e um tratamento eficiente, ok? Na grande maioria desses casos, né, de cólica renal, significa, né, é por origem de obstrução da uretra, sendo essa obstrução parcial ou completa por cálculos urinários, né? E assim provocando uma dilatação no sistema e desenvolvendo todo esse processo álgico, né? Todo esse processo doloroso que a pessoa apresenta. Então, o quadro clínico, né, as condições clínicas que o paciente vai estar apresentando. Então, o clássico, né, dessa situação é aquela dor aguda, né, na região lombar, né, de início súbito, tá? Essa dor, ela irradia para os flancos homolaterais, então para a região totalmente aqui da região lateral, né? E algumas vezes pode também irradiar para os testículos ou grandes lábios aí, no caso de homem ou mulher, tá? Também pode vir acompanhado por sintomas sistêmicos ou locais, como sintomas gastrointestinais, como náuseas e vômitos, os sintomas urinários, obviamente, que seria a disúria, a polaciúria e a hematúria, né? E aí eu sugiro que vocês anotem essas terminologias e pesquisem aí no dicionário de termos que vocês já providenciaram, acredito eu, porque eu solicitei. E também podendo causar febre também, tá? Outros dados importantes que devem ser avaliados, né, que devem ser coletados, né, para o tratamento e acompanhamento desse paciente verificar sobre história prévia de cólicas renais ou eliminação de cálculos urinários, né? Então, se o paciente já teve outros episódios,
né? Pois a grande maioria dos pacientes atendidos, né, no pronto atendimento aí, né, na emergência, são pacientes que já apresentou pelo menos um episódio anterior, né, de cólica renal, né? Então, ou também tem histórico na família, né? Então é importante a gente já ter esse histórico também, ok? No processo de diagnóstico e tudo mais, né? Para confirmação dessa situação, se faz uma avaliação laboratorial e outras, né, que nós vamos falar na sequência, mas na avaliação laboratorial tem que ter muita cautela, né? Por quê? O paciente pode apresentar leucocitose, né? E leucocitúria, tá? Que isso significa não que seja uma infecção do trato urinário, e sim um quadro, um histórico aí de obstrução uretral por conta dos cálculos. Então, por isso significa o quê? Que muitas das vezes o paciente pode apresentar essas dores, muitas das vezes o paciente não relata ou nunca teve, porque pode acontecer, né, de ser o primeiro episódio aí dessa situação para o paciente, e aí se faz o exame laboratorial e tem aí a presença, né, de leucócitos alterados no sangue, presença de leucócitos na urina e tal, e aí já faz o tratamento aí para a infecção de urina, e na verdade o paciente está com obstrução uretral por conta do cálculo, né? Então tem que ter atenção aí. E aí o que tira realmente a prova dos 9 é a avaliação radiológica, né? Então, através de raio-x e ultrassonografia é onde vai estar fornecendo informações suficientes, né? Informações da obstrução, né? De toda essa parte fisiológica que nós falamos, né? Da dilatação e tal, da tensão, né? E da localização do cálculo uretral, né? Então, para aí os responsáveis em fazer esses exames, e obviamente o médico vai estar solicitando os exames de radiografia e ultrassonografia, por exemplo, de vários ângulos, né? Para que a gente tenha aí toda a dimensão do funcionamento desse rins, e enxergando ele na íntegra, né? E conseguindo assim identificar exatamente a localização desses cálculos, ok? Então, na sua parte distal, proximal e assim por diante, ok? Bom, o tratamento para esse paciente. Então, primeiramente, nós temos que aliviar a dor desse paciente, porque é uma dor extremamente intensa, né? Como diz aí, é uma das piores dores do mundo, tá? E, de segundo momento, deve-se proteger o funcionamento renal, né? Então, obviamente que um órgão que tem ali a presença de um cálculo é um órgão que está ali sobre danificações, né? Então, tem que, de alguma forma, remover esse cálculo para que não ocorra aí outras lesões nesse órgão, tá? No caso aí, né, para complementar aí esse tratamento, né, então se utiliza-se, obviamente, medicações, né, para o alívio da dor, né, e a remover de alguma forma, desobstruir de alguma forma esse sistema, tá? Então deve-se fazer essas duas linhas de raciocínio, remoção da dor e desobstrução, tá? E aí existem vários medicamentos que podem ser utilizados, né? Aí vai depender do paciente, da intensidade da dor, né? Hoje tem medicamentos que faz a eclosão, né? Desses cálculos em tamanhos menores, que são tamanhos suficientes para eliminar na urina, né? Então, existem várias formas aí para fazer esse tratamento, ok? Aqui nós temos, né, dicas para evitar cálculo. Então, beber muita água, reduzir a quantidade de sal e proteína, né?
Evitar comidas ricas em oxalato, né, que é um tipo mais comum de cálculo, como morango, uva, espinafre, batata doce, enfim. Não consumir alimentos processados, ricos em sódio, né, como caldos prontos, molho shoyu, sopas, macarrão instantâneo, refrigerante e afins, né? Então, algumas dicas aí, ainda mais para quem já tem aí um histórico familiar, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre drogas vasoativas, né? Então, são drogas que vão atuar sobre o coração e os vasos. E em alguns casos são drogas utilizadas até mesmo para o tratamento de cólica renal, ok? Então, nós temos a primeira droga aí, que é a amiodarona, que é um antiarrítmico, né? Então, é um medicamento para colocar o coração, né, funcionando normalmente. Então, para ele voltar a ser rítmico, tá bom? Então, os cuidados de enfermagem para o uso desse medicamento, tá? Então, no início da terapia, quando está se ajustando a dose que vai ser eficiente para esse paciente, deve-se monitorar a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração, né? E diante de qualquer alteração, deve-se comunicar o médico. E durante a terapia, após ajustada aí a dose, deve-se monitorar a função pulmonar, funções tiroidianas e hepáticas, né? Então, através aí de exames laboratoriais, conforme aí o período que o paciente vai estar utilizando essa medicação também, né? Então, o médico vai fazer essas monitorizações aí, tá? Então, a medicação que pode ser utilizada por via oral, né? Então, nesse caso, deve utilizar aí durante as refeições para diminuir a intolerância gastrointestinal. Quando IV, né? Durante a infusão, monitorar a função cardíaca. Não administrar a medicação em casos onde o paciente está apresentando bradicardia, né? No caso aí a bradicardia ocorre por bloqueios, né? Sendo atrioventricular ou sinoatrial, conforme aí dito na última aula, né? Registrar as características da função intestinal. Então, no caso aí, se o paciente está relatando algum desconforto e até mesmo as questões aí de eliminações, né? Fezes, ok? Incentivar a aceitação da dieta, registrar o aspecto da coloração da pele e atentar-se à cefaleia ou artralgia, que seria dores nas articulações, tá? E cefaleia, como já sabe, dor de cabeça, tá? Evitar a exposição da medicação à luz solar. Então, é uma medicação que deve ser administrada aí por ser fotossensível, ok? Bom, a outra medicação que iremos falar é a dobutamina, que é uma medicação cardiotônica que aumenta a força do coração, tá? Então, indicada aí para choques de origem cardiogênicos, insuficiência cardíaca, baixo débito cardíaco, porque além de aumentar a força do coração, ele aumenta o débito cardíaco, né? Então, aumenta a quantidade de sangue, tá? Os cuidados de enfermagem durante a terapia com essa medicação. Então, monitorar a pressão arterial com eletrocardiograma, fluxo urinário, débito cardíaco, pressão venosa central, pressão sanguínea pulmonar e pressão dos capilares pulmonares. Então, é um pouco mais exigente aí a monitorização do uso dessa medicação, tá? Pode ser utilizada por via oral, né? Então, administrada após as refeições, venosa e subcutânea, né? Intravenosa e subcutânea, né? Então,
Durante a administração desse medicamento, deve-se evitar o extravasamento dessa medicação, né? Ela pode ocasionar lesões, né? Necrose, né? Se caso ela infiltrar, né? E utilizando aí 10 ml a 15 ml de cloreto de sódio, contendo aí de 5 a 10 miligramas da medicação. Nesse caso aí, se utiliza essa fentolamina para prevenir a ocorrência de necrose no tecido caso a dobutamina extravasar, tá? Temos por via intramuscular também, né? Então, da mesma forma, aí também pode ocorrer esse extravasamento, né? E aí podemos utilizar a efedrina, né? Para também minimizar aí os efeitos colaterais caso haja o extravasamento dessa medicação. A dolantina também é uma droga vasoativa, indicada para dores intensas e espasmos de várias causas, como infarto, pós-operatório, dor devido neoplasia maligna, né? Então a câncer, enfim, pode estar sendo utilizada em várias situações, inclusive urogenital aí, no caso da cólica renal, tá? Então, os cuidados de enfermagem utilizados ao utilizar essa medicação, que também se classifica como um pré-anestésico, né? Então, observar a melhora do quadro de dor, então do quadro álgico, né? Então, se não houver melhora, enfim, então tem que ali deixar a equipe ciente. Os pacientes que utilizam álcool, que fumam, a concentração no organismo desse paciente dessa droga pode ficar aumentada, então significa que essa droga ela não é reprocessada e eliminada, né? Então pode ter efeitos ainda piores, tá? É uma droga que não pode ser tomada por mais de 10 dias, né? É uma droga que causa dependência total, tá bom? Orientar não ingerir produtos depois com alto teor de gordura, tá? E no caso, quando se faz por via intravenosa, pode ocorrer taquicardia. Então, o paciente deve ser orientado. E aí temos a dopamina, que também é uma medicação cardiotônica, então aumenta aí a força do coração, tá? Então indicado aí para choque séptico, cardiogênico, baixo fluxo renal, disfunção miocárdia, após uma parada cardíaca respiratória, né? Que aí é uma medicação que vai melhorar o funcionamento cardíaco, melhora a perfusão cerebral, tá? Então, os cuidados de enfermagem para essa medicação, tá? Então, é uma medicação que deve ser administrada exatamente conforme a prescrição, nem 1 miligrama, nem 1 ml, nem a mais, nem a menos, né? Durante a terapia, deve ser monitorado pressão arterial, realizar o eletrocardiograma, pressão venosa central, débito e frequência cardíaca, balanço hídrico, cor e a temperatura das extremidades desse paciente, tá? Se ocasionar um aumento da pressão arterial diastólica, deve-se reduzir o fluxo de infusão, então a infusão deve ser diminuída e o médico deve ser acionado. No caso de indicação e prescrição intravenosa, deve ser diluída em soro fisiológico ou soro glicosado e em uma veia calibrosa, uma veia que realmente vai suportar
a infusão dessa medicação, tá? Não administrar com outras soluções, independente, esse é o recomendado. E pode ser trocada e deve ser trocada a cada 2 horas. Se atentar à cefaleia, tonturas, náuseas e tremores e ansiedade, que pode acontecer. Temos a noradrenalina, que é uma medicação indicada para choque distributivo, que é o choque séptico, choque cardiogênico, insuficiência coronariana, aumento da perfusão renal, infarto agudo do miocárdio, né? Então, uma medicação que ao ser administrada deve-se monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial, registrar os traçados eletrocardiográficos, né, no momento da administração do fármaco. Então, um paciente que deve estar monitorizado, né, porque esses traçados podem alterar. Observar sinais de palidez, né, da pele, da mucosa, se o paciente está apresentando tremores ou náuseas, tá? Perguntar para o paciente se ele é portador de alguma doença pré-existente, como glaucoma, angina, aterosclerose. Registrar a glicemia desse paciente e as dosagens dos hormônios tiroidianos. Então, o paciente que vai ter, né, esse tipo de acompanhamento através de exames laboratoriais que vão sendo solicitados durante o tratamento desse paciente com essa medicação, tá? E não administrar esse medicamento em veias periféricas, né? Veias de pouco calibre, ok? Bom, após conhecer um pouquinho aí das drogas vasoativas, essas drogas elas são administradas, né, com todo esse cuidado, né, que nós podemos observar, né, e existe um cálculo que é extremamente importante nós da enfermagem fazer para descobrir quantos microgramas quilo minuto está sendo infundido nesse paciente. Então, isso quer dizer o quê? A quantidade de medicamento em microgramas a cada 1 quilo por minuto para esse paciente, tá? Então, aqui nós temos uma fórmula onde nós iremos aprender como se faz esse cálculo, tá certo? E temos também a padronização de diluição das principais drogas vasoativas, que é essas informações que vocês estão encontrando aqui, ó, padronização das soluções, tá? Bom, então aqui, por exemplo, dopamina, então a cada ampola nós temos 10 ml e 50 miligramas por ml, né? E ela muitas das vezes é prescrita nessa concentração aqui. 5 ampolas em soro de glicosado de 200 ml, ok? E aqui por diante, a noradrenalina, nós temos no mercado aí ampolas de 4 ml com 4 miligramas de noradrenalina, e a prescrição básica aí dessa medicação é um soro glicosado de 234 ml e com 4 ampolas de noradrenalina. Nesse caso aqui, de fato, nós teremos que desprezar, né, até chegar à quantidade aí de 234 ml, ok? E o mesmo ocorre com os demais, tá vendo? Dobutamina, cada ampola tem 20 ml, né, com 250 miligramas. E aqui nós temos a prescrição, que é um sorinho de 200 glicosados de 230 com uma ampola dessa medicação, tá certo? E aqui nós temos a fórmula que se utiliza para descobrir aí a dose de microgramas por quilo por minuto, tá? Então aqui, miligrama por ml, significa o quê? O primeiro resultado que nós devemos encontrar é o quê?
a miligrama por ml. Então, vamos utilizar aqui a primeira padronização de dopamina, tá? Se eu sei que a prescrição é de 200 ml, juntamente com 5 ampolas da medicação, da dopamina, então automaticamente eu tenho que fazer esse cálculo, né? Se cada ampola tem 10 ml e 50 miligramas, 5 ampolas eu vou ter 5 ml e 250 miligramas, né? Então, 5 ampolas eu vou ter 50 ml, certo? E o total de miligramas será 250. Eu pegando esses 50 ml, que no caso aí são as 5 ampolas, e infundindo, misturando, né? Então diluindo no meu sorinho glicosado de 200 ml, automaticamente eu vou ter o quê? 250 ml barra 250 miligramas de dopamina, desculpa, certo? Muito bem. Sabendo que é 250 ml, 250 miligramas, eu vou dividir 250 miligramas para 250 ml, eu já descobri aqui o primeiro resultado, que é 1, né? Eu tenho 1 miligrama para cada ml, certo? Muito bem. O segundo resultado aqui sempre vai ser 1000, tá? Por quê? Porque 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, tá? E o segundo aqui seria o ml hora, que vai estar na prescrição, né? Quantos ml hora o médico quer que seja infundido nesse paciente, considerando que essas medicações, elas são infundidas por bomba de infusão, elas devem ser infundidas por bomba de infusão, então sempre vai ter que ter essa informação, tá? Então suponhamos que aqui seja 30. Certo? Então, primeiramente, nós descobrimos o primeiro resultado, número 1, certo? O segundo, que é micrograma, a gente sabe que é 1000, por quê? Porque é 1000 microgramas, né? 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, então a gente só faz essa transformação. E o ml hora eu vou pôr aqui que seja 20, tá? Então, foi 20 ml por hora que o médico ali prescreveu, certo? O 60 também ele é padrão, por quê? Porque é 60 minutos em 1 hora, então 60 vai ser padrão. E o peso do paciente, que é o que você vai ter ali de informação ali na ficha do paciente. Então, suponhamos que seja 70 quilos. Aí você já tem todas as informações, é somente fazer o cálculo. Então, 1 vezes 1000 vezes 20. 20, lembrando que é o ml hora que o médico prescreveu, certo? Então, nós teremos o resultado aí de 20.000. Então, o primeiro, né, nós já calculamos aí a primeira frações aí da nossa fórmula. A segunda é o quê? 60 vezes 70, né, que é 70 quilos que o nosso paciente tem. Nós temos resultado aí de 4.200. Então, 20.000 dividido por 4.200. Que é o resultado de 4,76 microgramas por quilo por minuto que esse paciente está recebendo. Então, esse paciente, por ele ter 70 quilos, por ele estar recebendo 20 ml por hora, ele está recebendo 4,76 microgramas por minuto, ok? Então, esse é o cálculo, tá? Vou deixar em anexo aí os exercícios para vocês fazerem também. Então,
conforme essa padronização que temos aqui, o próximo slide também é de padronização. Os exercícios vai estar com a medicação, aí vocês vão olhar aqui essa padronização, né? No caso aí, noradrenalina. Então, eu sei que é 234 ml de soro mais 4 ampolas. Ah, ok, 4 ampolas vai ser quantos ml e quantos miligramas. É só você olhar aqui nas informações que já tem aqui também nesse conteúdo, certo? E aí fazer as contas, tá? Então, como eu disse, aqui também é um outro slide de padronização que para vocês seguirem aí para fazer o exercício, ok? Estou à disposição.